Bom, boa noite. Vou fazer que nem o pastor Wagner, eu faço assim lá em Santa Mara. Boa noite. Agora vai ficar uma vez embaixador? Aí, isso aí, eu também sou. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu sou Nicolas, estou com a minha esposa Jaqueline. Eu sou da Igreja Batista Central de Santo Amaro. Sou um membro lá, meu pastor é Jairo Ribeiro. Nossa igreja fica bem no centrão de Santo Amaro, mas eu não nasci em São Paulo, eu nasci em Santa Bárbara do Oeste. Berço Batista. A capela fica atrás da casa da minha mãe. É verdade. E nós estamos lá em Itapiraí, mudamos para lá no dia 4 de julho do ano passado. Apresentei o TCC lá, né, Gilead? No dia 20 de julho e no dia 4, estava tudo dentro do caminhão, e a gente já... 20 de junho, no dia 4, a gente já estava lá em Itapiraí. Lá nós caminhamos durante um ano, indo uma vez a cada 15 dias. Saímos aqui de São Paulo, 5 da manhã, passávamos o dia inteiro lá. Eu, Jaqueline e o Pedro, um jovem lá de Santa Marta que tocava violão. E colocamos nossa vida diante de Deus. E o Senhor abriu uma porta, teve um concurso público, tinha uma vaga. A Jaqueline passou em primeiro. E mudamos para lá, né? Quando avisamos o nosso pastor, o Jairo simplesmente olhou assim: "Mas não tenho o que fazer." Né? E estamos lá. Mas eu quero ir para a pregação e no final eu apresento a cidade, falo um pouco mais de mim. De antemão, eu estudei com o Gilead durante 4 anos, sentado ali lado a lado, né? Dividindo as dificuldades, as alegrias. Conheço muito bem, admiro o que a igreja fez para o Gilead. Ele sempre compartilhou conosco lá as bênçãos que essa igreja que vocês derramaram sobre a vida dele, da Fernanda, e eu sou testemunho do testemunho dele. Então, glória a Deus por essa igreja. Né? E muito obrigado pela oportunidade. Igreja Batista. Né, Léo? Mas abra a sua Bíblia lá em Isaías 11. Enquanto você abre a sua Bíblia lá em Isaías 11, eu quero lembrar algumas coisas sobre esse profeta. Isaías de Jerusalém, ele era um profeta do Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor para transmitir a mensagem aos homens. O povo de Deus vivia separado do Senhor pelo seu pecado, e Isaías foi esse mensageiro, esse profeta durante 40 anos, e viveu num período muito interessante ali, que era o domínio da Assíria sobre Israel e Judá. Judá e Israel viviam oprimidos, numa realidade difícil, aceitavam as condições ali dos assírios, mas Isaías não. Isaías denunciou a iniquidade e mostrou o julgamento que o povo de Deus iria receber. Mas também anunciou redenção, restauração, libertação, salvação. Israel e Judá abandonaram o Senhor e fingiram adorá-lo com sinceridade, mas não o fazia por diversas vezes. E Deus toma aquele povo assírio, arrogante, que tomava os reinos ali em volta de si próprio, como o seu disciplinador, uma forma de mostrar para o povo de Israel e de Judá que, independente da iniquidade, da idolatria, o Senhor é soberano sobre a vida dos seus. E denunciou também, através desse disciplinador, os infiéis e imorais, que ignoravam a aliança e a lealdade de Deus. Isso está bem no começo de Isaías 1. Isaías também estava preocupado com a corrupção moral daquele povo. A gente pode perceber isso quando lemos do capítulo 1 ao capítulo 5. E ele se opõe à humanidade de Israel e de Judá, a humanidade declarada, as coisas humanas que Israel e Judá colocavam diante das coisas que eram de Deus. Isso aí a gente pode ver no versículo 5 até o 11. Mas no final do capítulo 10, Isaías registra que há esperança. E essa esperança é claramente declarada aqui no início do capítulo 11. Então vamos ler Isaías 11. Minha versão é Nova Versão Internacional. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará por aparência, nem decidirá com base no que ouvir de homens, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará suas decisões.
em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor direciona a sua porção aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem sido grande na nossa vida e através da sua palavra demonstrado o seu caminho, Jesus Cristo, renovo para todos nós. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nessa igreja com esses irmãos. Que a tua palavra entre no nosso coração e na nossa mente, que compreendamos aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E que o renovo do Senhor, através dessa mensagem que Isaías nos deixou, da tua palavra, Senhor, entre no nosso coração e tenhamos a certeza que o renovo que precisamos vem do Senhor e não do mundo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Israel na sua iniquidade, Judá, o povo de Deus na sua iniquidade, abandonou o Senhor diversas vezes. Desde Gênesis lá no pecado com Adão e Eva e no decorrer da Bíblia toda, a gente vê que o povo de Deus, apesar de conhecer o seu Senhor, de usufruir das bênçãos de Deus, abandona o Senhor diversas vezes. A gente pode ver isso lá em Êxodo 32, Deuteronômio 9, 1 Reis 11, 2 Reis 17, Juízes 10 e uma série de outras passagens que, se nós pegarmos um bom comentário, um bom livro sobre a introdução bíblica, nós vamos ver que o povo de Deus abandonou o Senhor, escolhendo as coisas iníquas e do mundo, adorando falsamente diversas vezes. Isaías traz aqui para a gente, no início do seu relato, mais um abandono, mas também um juízo disciplinador e uma esperança concreta. Apesar do povo abandonar o seu Senhor, o seu Deus, a misericórdia do nosso Criador é tão grande que na sua justiça Ele nos leva ao quebrantamento, à reflexão e à esperança concreta. Hoje nós sabemos que a esperança do Senhor foi consumada no seu Filho, mas no tempo de Isaías não. E o povo necessitava de uma esperança para poder se renovar. Mas também há indícios claros que o Redentor do Senhor virá, em todo o Antigo Testamento também. Gênesis 3 já começa a falar disso. Gênesis 9, Gênesis 12, 49, Deuteronômio 18, Salmos 16, 22, 110, Isaías, Jeremias. Vários outros vão falar que o Senhor enviará o seu Redentor, o seu renovo. E aqui no capítulo 11, Isaías mostra isso com uma clareza muito grande. Ele relembra a promessa do Senhor a Davi, que daquele ramo viria aquele que salvaria o seu povo, o povo de Israel. Um ramo, um rebento cheio do Espírito de Deus. Não é qualquer um. Sábio, mas da sabedoria de Deus. Capacitado pelo Espírito Santo e não por homens. Conselheiro, aquele que nos aconselha o verdadeiro caminho, a verdadeira vida, que é Ele próprio. Forte, verdadeiramente temente a Deus, justo e digno. Isaías nos diz aqui que alguém virá, mas não é qualquer um. É o renovo do Senhor. Não é o renovo que o mundo pode nos oferecer, que não vai nos oferecer, nem quer, nem pode nos oferecer, mas o renovo do Senhor. No verso 1, Isaías mostra de onde ele virá. Virá de Davi, na promessa que está no Salmo 132. Davi, filho de Jessé, aquele que nós sabemos que era o mais deixado de lado, que era o mais humilde, o mais simples. Mas daquele que seria o pai de todos os reis de Judá e também do Messias, como a gente vê lá em Mateus 1. Dali nasceria o rei Salvador, o Messias Redentor, o renovo do Senhor, e assim foi. É sobre esse rei Salvador e Messias que o versículo 2 começa a falar. Deus sopra o seu espírito, capacitando, fortalecendo, tomando, dando pleno conhecimento e fidelidade de Deus. E nós vemos isso em Marcos capítulo 1. João está batizando, Jesus chega, é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é capacitado, vai para o deserto, e aí o desenrolar, você lê na sua devocional, mas nós sabemos que Jesus Cristo estava capacitado nos momentos necessários. Foi assim com João, foi assim com Pedro, foi assim com Judas, foi assim no momento da crucificação. Tão capacitado que cumpriu sua missão e não refugou, não deixou de realizar.
Não é como nós, quando nós deixamos de realizar aquilo que nós nos comprometemos com Deus. O renovo do Senhor é um rei temente e inspirado por Deus, não por homens. É um rei justo que não julga por aparência alguma e que jamais deixar-se-á levar por dizer de uma minoria humana. Ele não é homem para se preocupar com o que ouve dos outros, com as considerações dos outros, mas sim com aquilo que o seu Pai, que o enviou, o orientou, o ordenou fazer, o colocou sobre ele. Por isso ele é temente e inspirado. E, por fim, no verso 4, é um rei que aplica a justiça verdadeira. Não é a justiça dos homens, corrompida, cheia de interesses, mas a justiça de Deus, aquela que nenhum de nós pode questionar. Ele é justo, não julga por aparência. Nós fazemos isso, nós julgamos por aparência. Ele julga como aquele que o enviou, com justiça. Ele olha para os que sofrem, enquanto os muitos olham para si próprios e para suas próprias vontades e desejos. Então isso não é novo. Aqueles que se dizem cristãos e estão mais preocupados com suas próprias vontades e desejos são como aqueles que estavam ali em Judá e Israel. E nós vemos isso abundantemente hoje, infelizmente até nas igrejas batistas, outras denominações, o que seja. Nós estamos fartos de ver essa realidade. O povo tem vivido como Israel e Judá viviam naqueles dias dos assírios. Como seria a nossa realidade se não tivéssemos o Salvador e a justiça de Deus fosse semelhante como aquele tempo? Isso nos dá uma consciência de temor. Apesar da iniquidade do homem, Deus Pai, Criador misericordioso, aplica a sua justiça sem abandonar a sua promessa. Esse é o nosso Deus. Ele aplica a justiça. Ele é justo, mas ele tem renovo. Ele traz um recomeço. Ele proporciona uma possibilidade de mudança, um reinício. E tudo isso nós vemos em Jesus Cristo. E esse reinício, o recomeço, o renovo é para qualquer um que queira, que decida por isso. E nós precisamos ter isso na consciência, porque isso vai implicar o que nós vamos fazer como verdadeiros servos do Senhor, desde que nós os aceitamos como renovo, como promessa. Uma promessa cheia de atributos que Isaías lista um a um por nós. Uma promessa, um renovo que mantém acesa a esperança que só é em Deus. Mas como esses atributos desse rei que nós vimos, tomado pelo Espírito Santo, o renovo do Senhor, ele influencia na nossa vida hoje, aqui em São Caetano, Santo Amaro, Itapiraí. Como é que esse rei influencia na nossa vida? A primeira forma, e eu vou falar 3 pontos batistas de Leade, a primeira forma é que ele, o Messias prometido, Jesus Cristo, é o verdadeiro renovo que nós precisamos buscar e encontrar. Não tem outro caminho. Ele já nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro mediador entre Cristo e homem, senão Jesus Cristo, Filho de Deus. Homem como eu, como você, Deus. Renovo é uma palavra qualificadora. É um adjetivo adequado ao indivíduo ou à condição da evidente e real mudança de direção. Renovo é aquilo que te faz mudar de pensamento, de conceito, de realidade, de situação, de vontade, de desejo. Aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nós imaginamos e esperamos dele, é um recomeço. É uma mudança de direção, uma mudança de vida, o abandono das coisas que levam à morte para viver a vida de Cristo, aquilo que leva à vida eterna. Isso é um renovo que nós esperamos na vida daqueles que se convertem. Mas e na nossa vida como crentes? Como cristãos já convertidos, alguns há 1 ano, 10 anos, 20 anos, a vida toda. Que renovo nós estamos procurando? Precisamos continuar procurando a evidente e real mudança de direção. Abandonar a realidade do mundo. Começar todos os dias de novo e temos esse privilégio pela misericórdia do Senhor toda manhã. E não podemos hipocritamente achar que às vezes na nossa humanidade, na nossa singeleza, na nossa falha como pecadores, nós não vamos nos desviar do Senhor por algum motivo.
Senão não estaríamos aqui entre pessoas humanas, estaríamos lá glorificados com Ele. Não é essa a nossa realidade. Todos nós vamos passar por essa dificuldade. E Jesus Cristo está diante de nós, oferecendo esse renovo, essa oportunidade. Isaías é testemunha da promessa que Deus renovará seu povo lá, diante dos assírios. Mas também renovará o seu povo hoje, amanhã, todos os dias, desde que esse povo busque pelo renovo de Deus, Jesus Cristo, que se entregou por nós. Aquele que foi tomado pelo Espírito Santo e aquele que tem poder para derramar o Espírito Santo, que pode também nos capacitar a mudar de vida, a conhecer a palavra, a exercer a cristandade, a humanidade de uma forma diferente, exercer humildade no reino de Deus, alcançar aqueles que precisam, como Jesus Cristo alcançou você quando você precisava, quando eu precisava, todos nós. Esse é o renovo glorioso do Senhor que está lá em Isaías 4, que alcançará os que esperam em Deus. Isaías 40 e João 6, mas que esperam em Deus e não no mundo. Esse é o real e verdadeiro necessário renovo prometido. Jesus Cristo, forte Salvador, e nenhum outro. E eu quero que você reflita. Por que que nós vivemos hoje como Israel e Judá, nos dias de Isaías? Trocando o verdadeiro renovo pelas falsas expectativas quaisquer que há no mundo. E nós trocamos muitas vezes. Não podemos ser singelos ao extremo e acreditar que na nossa humanidade nós não fazemos isso. Mas por que que nós fazemos isso? Por que que as pessoas ainda continuam vivendo daquela forma, mesmo diante da realidade do renovo do Senhor que nós conhecemos? Muito provavelmente porque estão interessados nos seus próprios desejos, muito provavelmente porque estão interessados em suas próprias vontades, muito provavelmente porque estão interessados em receber daquilo que o mundo tem. E acabam se esquecendo que aquilo que o renovo de Deus traz e aquilo que Jesus Cristo tem, o mundo não tem. Não vai ter, não pode ter, não quer ter e não vai nos dar. Por que que nós continuamos vivendo como naquele tempo? A promessa já foi cumprida, pelo menos essa. Jesus Cristo veio aqui, se entregou por você e por mim. Ele é o renovo de vida. Para você que está diante de Deus e para aqueles que ainda não conhecem o que nós conhecemos. Diante da palavra de Deus em nossa mão, qual lemos e ouvimos, qual é acessível, qual é o argumento que nós podemos encontrar para aceitar promessas que são do mundo e esquecer do renovo do Senhor? Que argumento que nós podemos encontrar? Não existe nenhum tipo de argumento que venha suplantar, ser maior do que a própria palavra de Deus. E a profecia, a promessa que nós estamos vendo é que o Senhor nos envia um renovo. Por que nós vamos no mundo buscar o que não há lá? O que nós estamos esperando encontrar, sabendo que lá não há? Precisamos abandonar esse vício, essa realidade de querer buscar as coisas no mundo e buscarmos e encontrarmos o verdadeiro renovo do Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que é só em Jesus Cristo que há renovo verdadeiro. Um segundo ponto é que a verdadeira justiça, sabedoria e força só há no verdadeiro renovo prometido por Deus. Se você precisa de justiça, procure a justiça do renovo de Deus. Se você precisa de sabedoria para desenrolar os seus problemas, resolver suas situações, crescer na vida, mudar de realidade, procure a sabedoria do renovo de Deus, Jesus Cristo. Se você precisa de força para se levantar da situação que você está, como o nosso irmão orou hoje aqui, procure força no renovo de Cristo. Não era assim que nós discutimos na faculdade? Quantas vezes eu e Gileade, Francisco, Verde e outros trocamos as nossas experiências e nos ajudávamos ali, confia em Deus, confia em Cristo, tudo vai dar certo. É essa justiça, essa sabedoria, essa força que nós precisamos procurar. Deus cumpriu a promessa que Isaías nos lembrou, Ele enviou o seu renovo e nós sabemos disso. Nós somos testemunha disso, estamos aqui nessa noite como frutos disso.
Esse renovo foi preenchido com o Espírito, Marcos 1, Espírito de justiça, Atos 17, 2 Timóteo 4, de sabedoria, 1 Coríntios 1, Colossenses 2, de conselho e de forças, Isaías 9 e Filipenses 2. Nós temos tantas formas de entender e compreender isso na palavra de Deus. O que nós estamos procurando fora da palavra de Deus? Qual renovo há no mundo suficiente para ultrapassar e sobressair ao renovo de Deus? Não tem, não há. O que tem no mundo que nos renove de uma forma maior e melhor do que aquilo que Isaías está dizendo que vai acontecer na nossa vida? Não tem, não há, não vai ter. E eu te aconselho a nem perder tempo de ir lá procurar, porque não vamos achar. Esse renovo que muitos procuram fora de Cristo não fortalece as nossas realidades, não ajuda as nossas dificuldades, não auxilia os que são mais fracos e humildes. Muito pelo contrário, só nos engana, só nos leva, como diz um bom amigo meu, de um abismo a outro abismo. Não importa de onde venha, como venha, com quem venha, o que está no mundo não vai nos renovar, mas aquele que veio de Deus vai nos renovar, e vai renovar a todos que queiram buscá-lo. E aí sim, não importa quem seja, de onde venha, como esteja, desde que queiram o renovo de Cristo, mudança de vida, reconciliação, de sorte que nós pregamos o Evangelho e o Senhor reconcilia os pecadores conosco. Com certeza alguns sabem disso, né, Léo? De sorte que somos embaixadores, como se Deus por nós vos reconciliasse. Mas por esse renovo, porque estamos renovados dia a dia. Verdadeiro renovo, verdadeira justiça, sabedoria e força, só em Jesus Cristo, verdadeiro renovo de Deus. 3. O verdadeiro renovo é Cristo, que nos faz perceber os que realmente precisam dele. Eu gosto muito de fazer uma ilustração de que nós não somos proprietários do Evangelho. Ninguém aqui foi num comércio, numa bolsa digital, comprou ações do Evangelho, pôs no seu nome, tem o direito de pegar a mensagem de Cristo que te salvou, pôr debaixo do braço e tratá-lo como se fosse um patrimônio. Ninguém faz isso, ninguém pode fazer isso. Mas só compreende assim aqueles que estão renovados, que compreendem que da mesma maneira que a palavra chegou até você, chegou até mim, nós precisamos fazer essa palavra avançar àqueles que precisam do renovo que nós temos. Outra ilustração que eu uso é que não há crente renovado, verdadeiramente, no Espírito de Deus, que fica sentado no banco da igreja sem fazer nada, simplesmente consumindo a palavra boa que ouve na igreja, uma música boa, um ambiente bom, que te prepara para passar as dificuldades da semana, e no fim de semana que vem aqui na frente do pastor Wagner e consome de novo. Não há crente que fique sentado no banco. E uma terceira ilustração simples é que a obra de Deus vai ser feita, queira a gente ou não queira. Queira nós quisermos participar ou não. Seja por nós ou seja por outros, o Senhor vai levantar aquele que realizará a obra do Evangelho. E vai renová-lo dia após dia em Jesus Cristo. Todos os adjetivos qualificadores que Isaías oferece de renovo de Deus culminam com o justo que julgará a todos, com equidade, com imparcialidade, sem favorecer ninguém, julgará a todos da mesma forma. Nós sabemos que em algum momento nós, cada um, ficará diante desse renovo. E ali vai prestar contas daquilo que foi lhe pedido fazer. E se você se sente renovado, procura um renovo em Jesus Cristo, e entende que Ele te renova todo dia, você tem uma responsabilidade como eu também tenho. Nós seremos julgados de como nós estamos usufruindo, utilizando e vivendo esse renovo. Pense consigo, como que você vai se apresentar diante dEle? Senhor, utilizei o teu nome como renovo de vida toda manhã e fiz aquilo que o Senhor me direcionou a fazer. Preguei
anunciei, aconselhei, ouvi os que precisam, sustentei a obra missionária, entreguei a minha vida ao Senhor de corpo e alma, e o Senhor me renovou, me sustentou todos os dias. Será que é assim que nós vamos ter a oportunidade de estar diante do próprio renovo do Senhor? Se buscarmos o verdadeiro renovo de Deus, Jesus Cristo, precisamos buscar o que Ele busca: a salvação do pecador, e que esse conheça a verdade que nós conhecemos. Como nós vamos querer o renovo justo do Senhor, se nós não queremos o que Ele quer? E sinto lhe dizer, Jesus Cristo não quer te dar um carro novo, uma casa nova, um bem material, que você viva no luxo nesse mundo. Ele quer te dar mudança de vida. Da mesma forma que Ele quer dar mudança de vida para os da sua família, que não conhecem a verdade que você conhece. Para os seus vizinhos, para os seus colegas de escola, de trabalho. Jesus Cristo quer que você ofereça também o renovo que Ele trouxe para a sua vida. Senão nós vamos estar tratando o Evangelho como um patrimônio, como se nós tivéssemos ações do Evangelho na bolsa. Quanto valeria as ações de um renovo de Jesus Cristo hoje? É assim que nós devemos tratar? De maneira alguma. Nós não devemos só buscar, devemos que oferecer. Oferecer porque Ele também se ofereceu por mim e por você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. E Jesus Cristo foi lá e cumpriu, Ele se ofereceu. Nós precisamos oferecê-lo como renovo a quem necessita. Oferecê-lo como caminho, como salvação, como vida eterna, como esperança a todos aqueles que sofrem como eu e você sofríamos. Todos nós temos uma história com Cristo, de mudança de vida, mesmo tendo nascido na igreja, tendo pais crentes, todos nós temos uma experiência com Deus. É a esse renovo da mudança de vida e da certeza que nós precisamos oferecer àqueles que necessitam. De que nos vale desejar o renovo de Deus em Jesus Cristo, se nós não desejamos o que Ele deseja? Sem fazer o que Ele faz, sem oferecer o que Ele oferece. O renovo que Jesus Cristo oferece é uma oportunidade de vida e esperança para aqueles que precisam, no banco da igreja e principalmente fora do banco da igreja. E a responsabilidade de oferecer o renovo fora do banco da igreja é minha e sua. Nós somos chamados para isso, não para sermos donos patrimoniais do Evangelho, ou para consumirmos a palavra de Deus em nosso bel prazer, em nossa própria vontade. E para terminar, nós oramos, pedimos e cantamos: renova-nos, Senhor Jesus. Não queremos ser igual. Todo mundo conhece a música. Boa música, excelente música. Mas o que buscamos com esse renovo que tanto desejamos? Os bens materiais, como muitos pregam e buscam por aí, as coisas que são do mundo, os conselhos que são do mundo, as vontades que são do mundo, ou nós buscamos aquilo que é de Cristo, a palavra de Cristo, a mudança de vida que só Cristo pode oferecer, a realidade que só Cristo pode nos dar. O que nós temos buscado quando nós pedimos renova no Senhor? O que Isaías buscava para aquele seu povo quando ele avisava? Virá um renovo. Virá alguém que nos libertará dessa realidade. Com justiça, que não olha, que transforma. O que nós temos pensado? Renovo justo, sábio e forte. O mundo e nem homem algum nos dará. Não pode dar, não quer dar e não vai dar. É Jesus Cristo que nos renova com justiça, sabedoria e força, para irmos na contramão do mundo, como está lá em Romanos 12, do 1 ao 4, que eu acredito que vocês conheçam também. Paulo nos deixa claro como que nós temos que andar conforme a contramão do mundo. É Jesus Cristo que renova a nossa mente, nosso coração, o nosso ser, a nossa vontade, as nossas expectativas. É Jesus Cristo que nos renova o nosso caminho manhã após manhã. Ele é o renovo do Senhor na nossa vida. Tudo isso para que nós olhemos à nossa volta e percebamos os que realmente também precisam desse renovo que nós já conhecemos. Tantos devem precisar ao seu redor, que se dizem crentes ou não crentes, que até frequentam a igreja ou que não frequentam.
A nossa função não é julgar isso. Quem julgará isso é Jesus Cristo, junto ao Espírito Santo. A nossa função é oferecer o renovo para aqueles que precisam. E Ele nos garante como fazer isso. Lembre lá de Mateus 28, 19 e 20. Estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou de Atos 1, 8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Ele nos garante isso. Qual garantia nós podemos ter do mundo que é maior do que a garantia do renovo do Senhor? Se você e eu, se nós desejamos o verdadeiro renovo de Deus, que Isaías nos relata, precisamos nos renovar em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Nos renovarmos naquilo que Ele oferece. Não o que o mundo ou o homem oferece. Naquilo que Ele fez e naquilo que Ele faz. Não o que o homem ou o mundo fez ou faz. E naquilo que Ele nos orienta a fazer com sabedoria e justiça. Agradecer, honrar, glorificar, louvar e espalhar e proclamar a sua salvação àqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por sua palavra. Obrigado porque nós somos confrontados pelo teu santo evangelho, Senhor. Obrigado porque temos a clareza do que o seu evangelho nos tira da zona de conforto e o renovo do Senhor, Ele vem até a nossa vida através do sacrifício de Jesus Cristo para que nós sejamos testemunhas. Testemunhas da certeza de que Ele é justo, bom, que nos atende nas nossas necessidades e testemunha de tudo que Ele faz por nós para que outros também tenham o privilégio que nós temos de estar com Cristo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela nossa igreja, pela nossa denominação batista, por todos aqueles que têm sustentado obras de missões, que anunciam o renovo do Senhor neste local, nesse estado, nesse país e no mundo, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos, da nossa mente, reflexão necessária para que nós possamos, manhã após manhã, recebermos o renovo do Senhor e dignificarmos esse renovo, realizando aquilo que Ele espera de nós, que nós possamos, Pai, sair desta igreja hoje certos de que o Senhor nos renova e, através de nós, permite espalhar-nos renovo de salvação, mudança de vida, recomeço para todas as pessoas que o Senhor coloca diante de nós e nos fortalece para que nós possamos ser suas testemunhas de renovo dia após dia, em nome de Jesus. Amém.